Há muito tempo atrás, e bem longe daqui, havia uma região em que viviam vários índios, e entre eles o Aité. Um dia, Aité se casou com a índia Janaína. Foi uma grande comemoração. E nesse lugar tinha uma particularidade diferente de outras tribos. Eles nunca tinham visto a noite. Era dia o tempo todo. Eles trabalhavam, cuidavam dos curumins, da caça, da pesca, da agricultura, mas não chegava a noite, nem para eles verem a lua, nem para deitar na rede e dormir. Quando Aité quis saber se a Janaína ia fazer lua de mel com ele, a Janaína disse que faria quando chegasse a noite. E o Aité não entendeu nada, eles nunca tinham visto a noite. Como ele podia saber do que a mulher estava falando? Foi então que a Janaína explicou que à noite estava com a mãe dela, a Boiúna, a cobra grande, que ficava lá na cabeceira do rio. Então ela pediu para o marido à noite como presente de casamento. E o Aité, que estava apaixonado, tinha acabado de casar, chamou 3 índios, que eram os amigos dele, e viu se podiam buscar o presente que a mulher queria, à noite com a Boiúna. Os 3 índios amigos dele tinham medo da Boiúna, mas resolveram enfrentar a cobra grande, afinal, eles gostavam muito do Aité. Foi quando os 3 pegaram uma canoa e nela foram colocando tudo o que eles precisavam, armas, mantimentos, foram subindo. Quando eles foram para o rio, eles tiveram que começar a cantar, porque afinal aquela viagem era bem comprida. 1, 2, 3, 4 índiozinhos, 5, 6, 7 índiozinhos, 8, 9, 10 índiozinhos num pequeno bote. Iam navegando rio abaixo quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote com os índiozinhos quase virou, mas não virou, só balançou. Os índiozinhos colocaram a canoa pertinho da casa da cobra grande. Foi quando eles lembraram que eles nem deram sinal de que estavam voltando para visitar a Boiúna. E a cobra grande não gostava de visita, muito menos que não avisava. Eles estavam pensando quem é que ia criar coragem para chamar a Boiúna e pedir o presente de casamento de Janaína. De repente, quem são vocês? De onde vocês vêm? Odeio visita que não avisa. A cobra grande foi parando na cabeceira do rio para ouvir se os índios iam ter alguma justificativa para aquela visita que nem foi anunciada. Um dos 3 índios, que era o mais corajoso, resolveu explicar. Mas já viu, né, nervoso? A gente vem da parte da Janaína. Ela casou e quer um presente. À noite que você guarda. Pode dar pra Janaína? Pois é, gente. Só um momento. E lá foi a cobra grande preparar o presente para a filha. Olha, ela podia ser a Boiúna, ela podia ser brava, mas falava da filha, como toda mãezona, ficava toda contente e resolveu fazer um presente muito caprichado para a filha. Mas a filha queria especificamente a noite. Não tinha noite na tribo em que ela morava com a Aité. Depois de algum tempo, a cobra grande veio com as explicações. Eu vim aqui com o presente da noite. Eu espero que vocês levem pra minha filha. Nada de abrir. O presente é só pra Janaína. Tudo bem? Obrigada. A cobra grande entregou para eles um caroço de tucumã. Um caroço de tucumã curioso. Pois bem, os índios foram para a canoa, colocaram o caroço de tucumã e foram voltando com a mesma música que vocês já ouviram agora há pouco. 1, 2, 3, 4 índiozinhos, 5, 6, 7 índiozinhos, 8, 9, 10 índiozinhos num pequeno bote. De repente, o caroço de tucumã começou a fazer muitos sons. Que sons? Por exemplo, um sapo. Mas os índios não sabiam, eles nunca tinham visto a noite. Vários encostaram no ouvido e queriam saber o que o caroço ia contar para eles.
eram uns sons incríveis. Por exemplo, cri, 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 cri. Não, eles também nunca tinham ouvido. Nem grilo, nem cigarra. Todos queriam descobrir quais eram os barulhos da noite. E o caroço de Tucumã não parava de fazer sons. Eles foram ficando muito curiosos. E um achava que eles podiam abrir, espiar um pouquinho, descobrir o que tinha à noite. Depois era só fechar de novo e dar para Janaína. Negócio fechado. E o outro não concordava. Dizia que ele não tinha lembrado o que a boiuna falou. Quem abrisse o caroço e não fosse a filha dela, ia ter castigo. Eles começaram a brigar na canoa, sem chegar num acordo. E depois de um tempo, o terceiro índio, que não falava nada, era o mais quieto deles, mas era o mais perigoso. Ele foi lá, abriu o caroço de Tucumã. De repente, tudo escureceu. Os índios não viam um palmo diante do nariz. Eles foram ficando tão nervosos. Que noite era aquela? Tudo escuro, que susto! Na tribo não foi muito diferente. Os índios queriam correr, se esconder. Que escuridão era aquela? Janaína percebeu que os amigos do marido não tinham resistido a descobrir como era a noite antes de chegar na tribo. Então ela resolveu que ia explicar para a tribo que estavam próximos dela, para eles não continuarem tão assustados como eles estavam. Então ela foi contando que agora, todo dia eles iam ter o sol, as atividades, os encontros, as conversas, os trabalhos. Aí viria a lua, as estrelas. Janaína então mostrou para eles. Elas ajudam de noite quando a gente não está vendo. Nesse momento, todo mundo ia poder ir para a oca, deitar nas redes, curtir os curumins e descansar. Há quanto tempo eles não esperavam aquilo? Todos os índios começaram a olhar uns para os outros e começaram a resolver que era hora de tirar o cochilo que eles nunca tinham tirado. Foi cada um indo para a sua oca, encostar na sua rede, pegar o curumim no colo. Era a primeira noite e de repente eles estavam achando até bonita aquela estrela, as luas, que logo que chegou a escuridão eles nem tinham reparado. Você lembra dos 3 índios que abriram o caroço de Tucumã, não resistiram e descobriram qual era e como era o presente da Janaína? Você lembra o que a boiuna falou? Ela não queria curioso mexendo no presente da filha dela. Sabe o que aconteceu com eles? Eles viraram 3 macaquinhos. Eles pulam de galho em galho, de árvore em árvore, de folha em folha, com uma curiosidade que nunca mais acaba. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Olá, bem-vindo de volta à formação em contação de histórias. Eu sou Francine Machado, arte educadora, sou também escritora, contadora de histórias, produtora cultural. E nesse vídeo eu comecei com a lenda indígena de surgimento da noite. Ela está em várias publicações, várias coletâneas. Essa é apenas uma que eu tenho, né? Mas a gente tem várias publicações muito bacanas, por exemplo, do Câmara Cascudo, que aí é uma diversidade dentro, né, da tradição oral, da cultura popular, para a gente explorar na sala de aula, na biblioteca, em eventos, uma área muito bacana. E eu trouxe para vocês também a possibilidade, com essa contação de histórias, de trabalhar elementos de cena. Então eu transformei objetos em outros personagens da história. É muito aberto que a gente possa fazer isso em sala de aula. A gente tem geralmente estudante que fica super interessado, quer manipular, quer participar. Então assim, usar cenários, usar figurino, elemento de cena, música, é sempre, se você sente que pode ser interessante para alguma história que você pesquisou, provavelmente pode. Mas se a gente não tem tanto hábito de usar, é legal a gente tentar ensaiar um pouco antes, treinar, às vezes a gente faz com família, com amigos, porque são linguagens que o interessante é que seja apoio da história. O interessante é que não se destaque para além da narrativa. E se a gente não tem tanto costume,
quando a gente vai treinando, vai percebendo algumas coisas com esse público teste, que pode ser amigo, família, e vai perceber outras na sala de aula, que é sempre uma surpresa. Esses elementos de cena a gente pode usar como um elemento de relação, meio que atraindo esse público para dentro da sua história. Tem histórias que eu já usei vários cachecóis e amarrava e dava um para cada um. Eles meio que se sentiam parte. Tô segurando uma parte da história que eu tô escutando. Às vezes era até disputado pegar de volta no finzinho. Então é sempre uma possibilidade de você ilustrar o que você está trazendo. E algumas coisas são sempre interessantes. Eu vou usar um elemento que ele puxa super atenção. Pode ser bacana você dar destaque para ele, que de repente você quer fazer um movimento, um som, né? Às vezes o elemento fica meio perdido e o contador dando uma atenção para outra questão. Então é bem interessante que a gente experimente antes. Às vezes você não mora, né, com um amigo, com família, para você treinar essa história antes. Tem colega que conta pro espelho, tem colega que aproveita aí nossa febre dos celulares e se filma, se fotografa, para ver depois se vai querer mudar, se vai fazer do mesmo jeito, se quer trocar. É sempre um campo de experimentação que vai trazendo surpresas muito ricas pra gente no próprio ensaio e depois descobertas com os estudantes e tudo que eles trazem pra gente. A gente tem como possibilidade pensar nesses elementos de cena a partir de materiais educativos que às vezes você tem na escola. Quando eu trabalhei em biblioteca, a gente tinha uma coordenadora que ela gostava de contar uma história com os aventais, que ela ia tirando elementos, punha velcro, colava. Então, às vezes, tem muitos educadores com esse potencial de reinventar um material que está nas escolas como um possível cenário. Tem amigos que já fizeram teatro de fantoche, de TNT. Então, são algumas possibilidades que a gente vê, muitos deles explorando muito bem, construindo, experimentando, refazendo. E a gente sempre brinca, isso é super válido, as histórias são super enriquecidas com isso. Mas é bacana que a gente não deixe desproporcional, porque a gente tem amigos que às vezes ficam muito tempo construindo esse material de cena e não ensaia antes. Então, às vezes ele tem uma frustração. Poxa, eu estava imaginando que eu ia contar ia ser assim, mas eu narrei e foi assado. Então, sempre esse treino antes, esse ensaio, esse público teste, pode ajudar a gente a descobrir como melhorar, se fazer daquela maneira, se fazer de outra, como se ajustar. Então, é sempre muito bem-vindo. Uma outra possibilidade, que tem amigos que trabalham também, eu sempre lembro dos professores que falam, poxa, mas eu tenho acúmulo, como que eu vou ensaiar? Eu não tenho hora para isso. E aí tem colegas que estão fazendo gravações em áudio de histórias que eles querem trabalhar. E aí, às vezes, escuta na condução. Não, tô ouvindo de novo, deixa eu ver se eu vou fazer assim, como eu gravei, se eu quero mudar. São sempre uns ajustes que a tecnologia acaba ajudando muito a gente, né? Quanto música, cenário, figurino, eu tenho que usar? Tô sempre precisando colocar? Às vezes eu não tenho, será que vai funcionar? É parecido com os elementos que a gente comentou um pouquinho antes. Tudo isso precisa ser a favor da sua história. Você está se sentindo muito à vontade de cantar. Então você leva uma narrativa que você quer incluir a música, quer fazer essa proximidade. Para quem trabalha com os pequenos, a gente tem percebido não só contando histórias, né, informações, acompanhando aulas, que a música meio que organiza. A gente vê, por exemplo, professores dos pequenininhos que tem toda uma rotina em torno da música. Tem a música que vai comer, tem a música que vai cochilar, tem a música que vai tomar banho. E super funciona. Claro que a gente sabe que nem todos estão na educação infantil, mas eu trabalho músicas que eu acho que conversam com as histórias, né? Às vezes eu experimento com amigo, com parente. E quando vai trabalhar com os estudantes, você chama eles eventualmente para cantar junto. Acaba funcionando também como um elemento de relação e de colocar o público para dentro da história. Eles sempre ficam contentes manipulando algum objeto ou cantando junto, eles estão se sentindo parte e ficam até com a curiosidade quando você mostra o livro. Nossa, professora, a gente pensou que você que inventou essa história e eu estava dentro da história que você pegou no livro. Então é muito lindo como eles trazem encantamentos que renovam a sua relação com os livros que você já tinha, as histórias que você já gostava, né? Tem uma questão que é bem interessante assim, a gente imaginar esses elementos de cena que eu trouxe, eu estava ressignificando, eu estava reinventando os usos que a gente faz deles.
você pode fazer isso com outros elementos na sua casa. E como ter ideias para fazer isso, né? Às vezes a gente que dá aula tem tanto relatório, tem tanto planejamento, às vezes não tá com essa abertura para a criatividade. É bem bacana a gente prestar atenção nas crianças, porque as crianças brincando, elas ressignificam os objetos com muita facilidade. Não que a gente vai fazer igual a elas, né? Essa é uma criatividade típica da fase que eles estão. Mas a gente pode ter umas ideias de, nossa, ela fez isso com uma colher. Ah, mas de repente eu posso fazer com uma flauta parada lá em casa. É sempre aberto que a gente brinque com essas ideias e você também ressignifica a ideia que a criança te trouxe. Não é da forma como ela traz, não é como ela estava fazendo no chão de escola, mas você vai ter a sua imaginação ajudando a reinventar essa ideia que você está pescando com os seus estudantes. Uma outra questão, por exemplo, às vezes tem contadores, tem professores que brincam a história inteira com elementos que eles ressignificam na hora de contar a história. Então é uma faca que vira uma outra coisa, é um prato que vira uma espaçonave. Isso a gente fala no teatro que é o teatro de animação. É sempre utilizar, né, reinventar elementos que a gente trabalharia de outra forma, mas sempre com essa imaginação de fazer você enxergar outro aspecto, outro trechinho da história, que às vezes você pode acrescentar ali. Para você naquela história tinha um mistério ali que não apareceu, seja nas ilustrações, na escrita, mas nos seus elementos, no seu ensaio, na sua música, você pode acrescentar e vai ficar rico porque tem a sua contribuição do seu estudo, da sua pesquisa e da partilha que você faz com seus estudantes também. Uma coisa que eu acho interessante de dividir com vocês é que se a gente lê a história, se encanta, quer ensaiar, adapta, faz para os amigos, quanto mais a gente enxergar o que a gente está contando, né, imaginar, mais a gente ajuda que quem está vendo também visualize. E o mais rico é que cada um vai criar a sua maneira. Na hora de dividir, ninguém vai fazer o mesmo desenho, ninguém vai contar o que chamou a atenção, a mesma parte da história. Então é muito rico isso, que cada um vai criando a sua relação com a história, com o contador de história, com os elementos que você traz. E o legal de você ensaiar antes ou tentar ter esse público teste que eu falei, é que você pode experimentar. Vamos supor, eu achei muito legal usar esse elemento, aquele, a música, o cenário. Quando você experimenta, às vezes você vê que você se perde um pouquinho. Ah, mas eu me dispersei. Se você está sentindo muita complicação na manipulação de tudo, mais a narração, às vezes pode ser bacana você trazer só a narração. Tem contadores tradicionais que só fazem a narrativa, não tem cenário, não tem figurino, ele não deixa de ser um artista. Por exemplo, os mestres griots, que a gente estuda, né, tradição oral, africana, cultura popular. Para eles é sentar, trazer a narrativa e todo mundo imagina junto. Quando a gente vai para o interior, a gente toma contato com esses mestres caboclos que fazem isso. É a imaginação dele, é o poder da palavra, é a palavra usada como elemento estético, trazendo você para a história. Não tem todos os elementos que a gente usa aqui, mas a gente imagina tudo. É que às vezes nos grandes contextos urbanos, grandes cidades, a gente acaba, estuda um pouquinho de teatro, um pouquinho de música, quer trazer um pouquinho de tudo para a contação ficar interessante. Continua muito bacana quando a gente vê esses mestres tradicionais e a sua riqueza de trazer o elemento da família, como a avó contava, como a tia contava, a gente também enxerga. Então é bem interessante tentarmos visualizar essa história. Tem inclusive contador que estuda desenhando o que ele está enxergando daquela história, né? Então acho que pode ser um caminho bem rico para o contador e também para o público dele, os alunos, os amigos, os colegas, os filhos também. Eu pensei em dividir com vocês a minha história com a história. Essa, por exemplo, que eu contei para vocês, eu contei no Parque Chico Mendes, aí pertinho da casa de alguns de vocês. E foi uma feira indígena, uma feira dos povos urbanos. Eles cantaram, levaram comida, teve também artesanato, então foi muito rico e também foi um encontro que eu lancei um livro meu que tinha um personagem indígena. Tem uma coisa muito legal que a gente aprende com eles, essa questão da sustentabilidade. Sempre que eu pergunto aos meus estudantes, o que a gente pode aprender com os povos originários? Às vezes eles lembram várias coisas, mas não essa. A gente pode aprender com eles a cuidar da natureza. E uma coisa que a gente faz pouco aqui dentro das grandes cidades é cuidar disso. Agora, na pandemia, muitos colegas que eu conheço estão reparando o quanto a gente produz lixo
E às vezes a gente se choca com todos aqueles sacos que vai colocar lá para o lixeiro passar. A gente pode usar esse momento, a questão artística, a questão da sustentabilidade, uma para criar coisas novas. E sempre que a gente ensaia criar outros objetos, outros elementos, outras formas de se expressar, a gente também vai ganhando outras ideias, outras maneiras de olhar o mundo. E esse processo de criar trabalha na gente tudo que a gente precisa: paciência, presença, consciência, habilidades. Então é bem interessante você olhar em torno da sua casa, que às vezes tem material que não está usando. Tem bastante colega que quer contar a história e fala: ai, mas onde que eu vou pegar esse material para fazer, criar, ter um cenário? Às vezes a gente brinca: olha, a gente que é artista adora o lixo. Sempre tem algumas coisas ali que muitas pessoas não estão enxergando como são bacanas e estão sendo dispensadas. Na nossa casa a gente pode olhar isso. Às vezes tem sótão, às vezes tem baú, tem material encostado, enfeite que ninguém liga mais, boneca que o filho não brinca mais, roupa que eu não estou usando. A gente pode brincar com essa ideia de recosturar algum material que a gente não veste mais, mas pode virar um material de cena. Ou tem elementos que a gente tem certeza que às vezes só serve mesmo para pôr na reciclagem. A gente também pode fazer essa reciclagem brincando com elementos que pinta, corta, desenha, cola materiaizinhos que já vai virando uma outra coisa. A gente sai transformado desse processo e muitas vezes quer pegar esse material e usar com as contações, usar na sala de aula, dividir com as crianças. Quem tem filho, sobrinho, afilhado, às vezes é muito rico fazer isso com as crianças. Tem amigos que eles pegam meias que estão paradas, que ninguém mais quer usar, vai prestar atenção, tem um furinho. Ah, mas eles redesenham, eles colam outro tecido, eles fazem um olhinho, põem um cabelinho de lã. Então é bem incrível. Tem até colegas que fazem oficina para você reinventar a meia que está parada e que não está usando. Todas viram um fantoche no final. Esse é um olhar artístico que ele é bem-vindo para muitos momentos da nossa vida. Ver as coisas de outra maneira, ressignificar alguma coisa que você acredita que pode ser outra. Para a vida a gente precisa muito disso, né? Olhar de outra forma situações, acontecimentos e momentos que a gente não estava esperando que acontecesse daquela maneira, mas a gente pode trazer esse olhar de ressignificar, não só, né, para reciclar, para não juntar muito lixo, para ser mais respeitoso com o meio ambiente, para levar material para brincar com os alunos, para fazer essa brincadeira com os filhos, de juntar o material que não está usando, vamos fazer um teatrinho junto, vamos fazer um teatro de sombras. Tem sempre essa possibilidade da gente trazer a arte para uma exploração cotidiana, para uma brincadeira com os filhos, né? Para uma atividade com os alunos que não precisa chegar em lugar nenhum, ela já é rica só pelo processo criativo. Então a gente quer saber, você já fez com seus filhos? Como é que foi? Você ficou com vontade de fazer com seus alunos ou você já experimentou? Comenta aqui embaixo nos comentários do vídeo se já foi possível. E entre essas inúmeras possibilidades, seja de reciclagem, de reinventar objetos, né, de tentar um teatro de animação, seja com os estudantes, com seus filhos, tem uma questão bem interessante que eu aprendi com outros artistas, é que cenário, figurino, música, a parte, né, dos elementos de cena são todas linguagens de apoio que a gente espera que destaque a história, né, não que ela passe por cima, ela chame mais atenção. Às vezes tem amigos que veem peças, não, mas eu lembro do cenário, eu lembro do figurino, não está lembrando da história. A ideia é que não fique desproporcional assim no momento de você escolher uma história, treinar, escolher uma roupa, uma música, um elemento de cena. Por isso que a gente comenta de tentar, né, a gente se aclimatar a todos esses elementos que de repente eu estou escolhendo para a minha história. Como são outras linguagens, como qualquer linguagem, a gente precisa se aclimatar, né? A gente também não fica à vontade só escolhendo ali uma roupa, uma música, um cenário, uns elementos de cena e já levando lá para a turma, né, para os estudantes. Por isso, essa experimentação prévia, né? Escrevi uma adaptação, ou eu gravei, escutei, eu me filmei, ou eu tirei foto, eu olhei, contei para quem eu conheço, vi o que essa pessoa me trouxe. A partir daí você pode, de repente, explorar com os seus estudantes. Mas não quer dizer que a gente faz toda essa roteirização, todo esse treino e lá na turma, né, com os pequenos, a gente, ou as crianças ou os jovens,
a gente já previu tudo que podia acontecer. Sempre tem esses retornos surpreendentes deles se envolverem, deles terem vontade de participar. Quando eu falo o público, não é só se você for fazer um evento cultural e daí os estudantes, não são nem os estudantes, né? São só os espectadores ali de olho na contação de história. Isso pode acontecer também quando são as nossas turmas, quando são os nossos estudantes. Quando você escolhe um outro elemento para brincar com a história de uma forma diferente da que você conta na sua aula, por exemplo, ele acaba vendo que roupa é essa? Que música a professora está trabalhando? Qual é esse elemento que ela está trabalhando? O que ela está trazendo? Aí transforma também, né, os seus estudantes num público e eles param de te ver como professora, porque você fez toda uma produção, você quis, né, fazer um ensaio antes, ver se estava bacana ali no espelho, estava lembrando a história que você estudou, traz uma nova relação ali. Isso é muito bacana porque você também trabalha com o estudante uma formação de público, uma formação de plateia. Se no futuro vem para a cidade uma apresentação, seja de contação de história, de um teatro infantil, ele lembra um pouquinho do que ele viu com a professora. Você acaba tendo também um papel ali de mediadora cultural, de trazer para eles, às vezes, um conteúdo artístico, né? Um trabalho em cima de um material cultural que às vezes ele não acessa, né? Especialmente quando a gente está trabalhando com estudantes que comentam que nunca foram no cinema, nunca foram no teatro. Às vezes tem um Sesc perto deles, eles não estão sabendo, não vão aproveitar. Então a gente traz um pouquinho do que a gente pesquisa, do que a gente treina, do que a gente ensaia e do que a gente se apaixona, que a ideia de escolher uma história para a gente trabalhar é sempre algo que nos encantou. Então a gente tem vontade de multiplicar, de levar para os pequenos mesmo. Tem uma questão que eu pensei de trazer para dividir um pouquinho com vocês sobre as linguagens que a gente percebe vários produtores de conteúdo usando, seja com criança e com jovem. Por exemplo, já aconteceu, deu uma amiga fazer uma contação de história numa livraria, a gente achou interessante que vieram elogiar porque a gente não usou aquela linguagem que a gente chama de tati-bitate com as crianças, quando parece que está subestimando, né? Está falando de um jeito como se ela não fosse acompanhar tudo que foi levado. E a gente achou engraçado, porque minha colega tem filho e falou, nossa, mas tem tanta gente assim fazendo dessa forma com as crianças, eles comentando que sim, porque não faz muito sentido a gente olhar a criança como incapaz de receber aquele conteúdo tão diverso que a gente está trazendo, porque às vezes a gente percebeu algumas partes da história, pode até ser que a criança não viu à primeira vista, né, numa leitura rápida, mas eles também vão perceber coisas que a gente não olha assim, numa leitura, num estudo, imaginando de levar para a sala. Eles têm toda essa riqueza, essa possibilidade de... A gente brinca que a gente não deve, né, subestimar a criança, porque ela tem todo um emocional, ela tem toda uma sensibilidade, um acolhimento, que está muito para lá do que a gente tem como adultos. Muitas vezes a gente perdeu isso, né? Às vezes você vê como eles nos acolhem quando às vezes você está preocupada, ou tem algum amiguinho que machucou, eles já estão lá querendo ajudar. Os jovens têm essa possibilidade também. Eu trabalhei numa escola que aconteceu um problema numa favela e todos os alunos começaram a conversar porque a mãe de um menino já tinha avisado que eles tinham perdido coisas que estavam na casa deles. Todos os alunos jovens, Fundamental 2, estavam se mobilizando para recolher, para umas doações para ajudar. Então eles têm às vezes essa questão, né, da solidariedade, da afetividade, do emocional, bastante... bem intenso deles, né? Assim, às vezes a gente tem muitas ocasiões a sensação que eles têm isso muito melhor que a gente. Por isso mesmo é interessante que a gente não subestime a história que te tocou, você adaptando alguma palavra que você está achando muito para lá do que o estudante conhece é uma coisa, mas falar assim como se fosse um infantilizado ruim, né? Como se ele não fosse acompanhar a narrativa, não é bacana. Com relação aos jovens, como a gente tem bastante filho de amiga, estudante, que às vezes eles estão muito acompanhando uma série de gravações dos youtubers, dos canais que eles seguem, e às vezes ali eles têm uma linguagem muito histriônica, que se você estiver escutando desavisadamente, às vezes a gente se pergunta, por que ele está tão animado assim? É pandemia. É uma linguagem de internet, o pessoal que entende da questão da comunicação comenta isso, né? Diversos canais, diversos... que produzem conteúdo online fazem essa linguagem. Mas ao mesmo tempo eu já vi tanto criança quanto jovem virar os olhos assim de não gostar, achar uma linguagem, posso distrair, não quero prestar atenção nisso.
Parece meio óbvio, mas é bacana a gente perceber o quanto a nossa linguagem está aproximando ou está afastando de repente. Sabe aquela velha questão que a gente conversa em educação? Ah, mas se eu chego pedindo para os meus alunos para não gritar, mas eu estou berrando, eles vão ficar com um exemplo, não o que foi dito. E de repente tem uma sala toda elétrica, um querendo falar mais alto que o outro. É bem legal a gente olhar a linguagem, se eu quero, né, fazer com que eles fiquem de olho. Às vezes tem contador, tem professor que trabalha muito assim, esse trecho eu tô achando super suspense, super, não, aqui eles têm que ficar bem atentos. Aí muda a voz, aí fala sussurrando, tá querendo brincar com as intenções dos personagens. Essa é uma possibilidade bacana de qualquer um experimentar, ver se gosta, né, levar pro chão de escola, anotar ali o que achou, como é que foi, de que jeito reverberou. Então, assim, tem essas possibilidades. E alguns têm muito mais facilidade até do que amigos artistas mesmo. Faz voz de bruxa, faz voz do leão e traz ali um colorido. Isso é uma possibilidade da gente trazer essas nuances para a história que às vezes a gente não quer fazer também, né? Toda contando do mesmo jeito, até a gente de repente falar, não vai acontecer nada, vai continuar contando do mesmo jeito. É uma coisa bacana a gente dar um colorido ali, num tom que deixe mais rico, assim. Outras possibilidades, caso você leve elementos para a sua sala de aula, para fazer, né, um teatro de animação adaptado ali para uma contação que você vai levar no seu grupo, no seu colégio, é convidar essa criança não só para guardar um pouquinho o seu elemento de cena que você levou, mas para ela atuar na história, para ela entrar na narrativa. Então você chama às vezes para fazer uma voz que você acha que ela vai se sentir parte do enredo e, né, fazer o personagem, ou você traz um material, né, que no trecho da sua história leva para um lugar, leva para uma emoção, leva para um personagem. Às vezes você passa para a criança, mas para ela também manipular, para ela também se sentir na floresta. Então isso é muito bacana da gente usar muitas vezes, né, como um elemento de relação. A gente chama a criança para entrar no enredo, para embarcar na história, para ela também manipular, dar a ideia dela, brincar com voz. Muitas vezes ela se sente dentro do contexto que o educador trouxe, que vai ajudar, que vai muitas vezes ampliar essa imaginação dela para várias questões da vida. Não é só para a arte, não é só para a educação. Ao longo da vida a gente vai precisar muito, né, que essa criatividade seja sempre acesa. As histórias são um meio bom de fomentar isso. E aí eu queria perguntar para você, nas salas, com as suas turmas, né, com seus grupos, nos colégios que você atua, você tem trabalhado histórias com elementos de cena ou você prefere só o livro? Você gosta mais de mostrar e ler a história ou você gosta de tentar teatralizar, contar uma adaptação sua, a sua maneira? Você brinca com vozes? Você constrói cenários de histórias com TNT ou então histórias com avental que você brinca com elementos que saem do bolso e gruda? Que experimentações você faz? Com que idade, né, dos seus estudantes você tem ensaiado, apresentado, tido retorno deles, né? Se você gosta de trazer esses elementos para o seu momento de incentivo de leitura, ou você leva numa outra ocasião que você quer trabalhar outra emoção, outro conteúdo, outro tipo de personagem, outra possibilidade de sair para longe da escola com a imaginação, se isso tem rendido para você. Então é só contar que a gente tem os comentários, coloca as suas mensagens, conta as suas experimentações, os seus retornos dos estudantes, que a gente quer trocar muito com vocês aqui embaixo.